Reúna-se ao redor de ti a Assembleia dos Povos, e por cima dela remonta-te ao alto. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Cesse a maldade dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, o justo Deus, prova o coração e os rins. O meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada. Armado de teso está o seu arco. Já preparou armas mortíferas, fazendo suas setas inflamadas. Eis que o mal está com dores de perversidade e concedeu a malvadez e dará luz à falsidade. Abre uma cova profunda e cai na cova que fez. A sua malvadez recairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre seu crânio. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, apresentador da mensagem Buscando a Sabedoria. A mensagem Buscando a Sabedoria de hoje encontra-se em Salmo, capítulo de número 7, e o versículo 7 em diante. Davi, ele ora a Deus acerca de uma questão que lhe haviam acusado acerca de um homem chamado Cuxi, um benjamita, que não aceitava Davi como sendo rei de Israel. Então Cuxi se levanta e acusa Davi por ter desprezado o amigo, por ter tido uma riqueza ilícita. Davi apresenta a sua questão diante de Deus. Nos primeiros 6 versículos, Davi apresenta tudo diante de Deus. Agora, no versículo 7 em diante, ele passa a dizer que o povo de Deus estão reunidos numa assembleia dos povos, e das alturas, Deus reina sobre todas as nações da terra. Ele diz que o Senhor é quem julga os povos. Então ele diz a Deus: julga-me, Senhor, mas julga-me conforme a minha justiça, segundo a inocência que há em mim. E ele diz, porque ele pede para Deus julgar, ele diz: Deus justo, ele é ele que sonda a mente, e ele conhece a estranha do nosso coração. E ele dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança e paz. Ele diz que Deus é um escudo. É um escudo que é como uma proteção. Deus é o salvador dos corações dos retos. Mas Deus também, segundo a visão do salmista, é um justo juiz. O Eterno, ele demonstra a cada dia o seu extremo zelo sobre a humanidade. Ele diz que, ainda que o homem não se arrependa, ainda que o homem não se converta, uma hora este homem será alvo da mão de Deus, porque Deus irá afiar a sua espada.
e o arco de Deus já está apontado sobre a vida daquele que afronta a Deus. Porque Deus que preparou a si as armas de morte, então foi Ele que produz as setas, as suas flechas flamejantes. Ele diz que todo aquele que vive na maldade, ele está gerando dentro de si uma maldade. É como se fosse uma mulher grávida que estivesse concebendo dentro de si um filho, mas é um filho de sofrimento. Esse filho que nasce desse coração maligno é um filho que traz desilusão. Quando os seres humanos muitas vezes almejam a derrota de outros, é como se ele estivesse cavando um buraco, uma armadilha, mas ele mesmo que cai nessa armadilha preparada que ele preparou. E assim são a maldade. A maldade ele sempre voltará contra aqueles que são malignos. A maldade sempre voltará sobre a cabeça daqueles que são malignos. Eles irão ser enlaçados pela sua própria violência. Mas o salmista, ele encerra esse salmo dizendo: eu, porém, darei graça ao Senhor. Darei graça ao Senhor por sua justiça. Cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Ele encerra esse salmo declarando a Deus a sua fidelidade, declarando a Deus que louvará o Eterno. Precisamos entender, amados, que nossa vida, que vivemos aqui na terra, precisamos ter um parâmetro segundo a vontade do nosso Criador. Deus, Ele é a nossa proteção. O salmista diz que é Ele que julga as nações. Ele conhece os nossos corações, nossos pensamentos, nossos sentimentos mais íntimos. E Ele é um justo juiz. Ele olha para cada um de nós de uma maneira que precisamos estar protegidos por esse Deus que é um escudo. Todos os dias, Deus está prestes a trazer juízo sobre os seres malignos. O salmista decide crer que crer em Deus e não nas circunstâncias. E afirma que Deus protege e salva aos sinceros de coração. O salmista, ele compreende que o justo sempre será alvo da proteção do Altíssimo e que a maldade não irá destruir aqueles que são justos. O salmista também nos adverte de que as pessoas que se esquecem de Deus seguem por um caminho perigoso. É o caminho de morte. Ele fica exposto ao juízo de Deus. O juízo de Deus pode alcançar aqueles que vivem na prática da maldade. Deus, ele é um ser que ama cada um de nós. Ele nos protege. Veja que o salmista diz que Deus é um justo juiz. E todos os dias ele condena os maus. Quando aquelas pessoas que vivem na prática do mal não se arrependerem, ele será alvo da espada afiada
do arco flamejante de Deus. Mas o salmista, ele, ao encerrar o salmo, ele diz que iria louvar a Deus. Eu, porém, diz, agradecerei a Deus. Eu, porém, agradecerei a Deus sobre a sua justiça. Então eu vou cantar louvores ao Senhor, que é um Deus altíssimo. O salmista, ele encerra esse salmo com uma nota de louvor, uma nota de confiança no Eterno, afirmando o seu desejo de louvar ao Senhor, de exaltar ao Senhor dos Senhores, porque Ele é justo. O Eterno é digno de louvor. Ele é o Supremo. Mesmo que a circunstância não pareça animadora, o salmista sabe que Deus sempre fará justiça. Que Deus, o Eterno, olhe para cada um de nós, transforme as nossas lutas em vitória. Que a paz do Eterno seja sobre nossa vida. Nós precisamos compreender, amados, que nossa vida, os nossos corações, ele precisa estar alinhado com a palavra de Deus. As paredes de nossos corações precisam estar no prumo da palavra de Deus. Os ângulos dos nossos pensamentos precisam estar no esquadro da direção de Deus, para nós não nos desviarmos da presença de Deus. Se não for assim, a vida vai desabando ao longo da caminhada. Se nossa vida não estiver alicerçada na palavra de Deus, então nossas vidas podem ir desabando no momento da jornada da nossa vida. Deus tem um projeto a cada um de nós. Então Deus quer que nós vamos transitando no trânsito da vida, edificando, construindo, e no dia a dia, quando mais nos distanciamos do projeto dele para nós, mais corremos o risco de nos perdermos na estrada da vida. Se nós quisermos que nossa família seja uma família organizada, se nós quisermos que a nossa nação não vá à ruína, quando estamos transitando, enquanto estivermos vida, devemos seguir o projeto de Deus. E como saber qual é o projeto de Deus para cada um de nós? É mediante a palavra. Quero chamar a atenção de cada um para esta frase do salmista: quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Então nós vemos que essa expressão ela vem carregada de sabedoria. Sabedoria para hoje e para o nosso dia a dia. O autor do Salmo, nesse versículo 14, ele diz que podemos gerar violência e sofrimento para nós mesmos. Então, vamos estar de acordo com a palavra de Deus. Ele diz que aqueles que são malignos, aquelas pessoas que são má, aquelas que teve
relação com o pecado, é como se estivesse grávida do mal. Por isso ele dá luz à mentira, ao sofrimento. Não há muito o que falar depois disso. Apenas parar e pensar sobre o ritmo que a nossa vida vai, sobre a direção do que você e eu temos tomado, sobre a direção do que, ou de quem é, ou de onde estamos indo. O salmista traz mais um pérola no versículo 15. Ele diz que, dessa maneira, está vendo aquele homem cavando dia após dia, escavando e depois preparando uma armadilha, cobrindo aquela cova como se fosse uma armadilha. No trecho mais solitário da estrada, ele disse: volta lá e olha de novo. Você verão ele de ponta cabeça, com as pernas balançando no ar. É isso que sempre acontece, a maldade. A maldade sempre volta contra aqueles que são maus, aqueles que são violentos. A violência retorna para o violento. Então, amados, resta nos refletir. Se não estamos presos em armadilha que nós mesmos armamos. Muitas vezes, nós olhamos, analisamos o que está ocorrendo com nossa vida e descobrimos que tudo são consequência do mal praticado no percurso da nossa vida. É os erros que voltam contra nós. Então pense nisso. Clame ao Senhor e Ele vai te livrar de todo o laço do inimigo. Ele vai te dar paz na alma, no espírito. Que o Eterno abençoe a cada um de vós. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, e este foi a mensagem de hoje, buscando a sabedoria, concluindo o capítulo 7 de Salmo. Fique na paz, amados. Que Deus vos abençoe abundantemente.